Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil, salve, salve você que está acompanhando ao Fox Concurso em nosso canal do YouTube, você que está acompanhando essa série História do Brasil. É moda, né, falar de série, é moda a gente assistir episódios e hoje nós estamos no 5º episódio da série História do Brasil. O primeiro episódio foi Brasil Colonial, o segundo episódio foi Brasil Império, o terceiro episódio Brasil República, o quarto episódio As Constituições do Brasil e hoje o 5º e último episódio Brasil Atual. Você que está acompanhando a série desde o início, já baixou seu material, os materiais anteriores e também tem material hoje para você baixar, o material da nossa aula de hoje totalmente disponível, gratuito para você. Você que está chegando agora pela primeira vez, saiba que tem mais 4 vídeos anteriores aí para você assistir, para você entender toda a história do Brasil, transmitida em eventos gratuitos diretamente de um dos estúdios aqui do Focus Concursos na cidade de Cascavel, no Paraná, ao vivo para todo o Brasil. Então, meu boa noite para vocês. Meu boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Lucas Pereira, um forte abraço. Elisvaldo Silva, um forte abraço. Leonardo Monteiro, um forte abraço. Letícia Leca, um forte abraço. Olha, Carol Vicente, salve, salve, Carol. Um beijão para você. Obrigado aí por estar acompanhando, um beijão para você, para todo mundo que está acompanhando junto, para todo mundo que está assistindo a esse evento aí, a galera conectada, um beijão mesmo, obrigado por estar acompanhando a gente. Cristiane, boa noite também. Enzo, Kaique, boa noite. Acabou de começar a História do Brasil, o último episódio, Brasil Contemporâneo, Nova República. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na nossa história de 1985 até agora, falando dos governos e dos presidentes aí, do José Sarney, falando do Collor, falando do Itamar Franco, Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, para a gente conseguir entender essa loucura chamada Brasil. Quero agradecer imensamente aí a cada um de vocês que está acompanhando a nossa aula, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Interaja, deixa aí no chat o seu comentário, deixa aí no chat a sua interação. Thaisa Franca agradecendo, obrigado. Olha só, Carol Vicente, salve, salve, isso aí, salve, salve, gostei, isso aí, Carol, salve, 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 salve. E outro beijão também, Bruna Jaqueline, olha só, dá uma olhada aí, vamos olhar no link, vamos ver certinho, a gente já vai pedir para dar uma olhada para vocês conseguirem resolver e baixar esse material. Você que está assistindo ao vivo, legal, você que deixar para assistir esse vídeo depois, só não vai conseguir comentar e interagir no chat, mas pode deixar também a sua curtida, o seu comentário, compartilha nos grupos e vamos participar, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar para você. Olha só, o que acontece é o seguinte, vamos lá, na década de 80 o Brasil começava a década de 80 dentro do regime militar. O último presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, e existia aí uma movimentação pelas eleições diretas no Brasil. O movimento conhecido como eleições ou movimento diretas já, não deu certo. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e as eleições de 1985 seriam indiretas. E indiretamente foi eleito Tancredo Neves para a presidência do Brasil. Tancredo Neves era o candidato a presidente e o vice dele era o José Sarney. E o presidente eleito, o candidato eleito indiretamente, o primeiro civil, depois de 20 anos, foi Tancredo Neves, mas Tancredo Neves não assumiu. Morreu antes da posse, morreu lá em 21 de abril de 1985. E o Brasil já começava bem. Primeiro presidente da nova república, na verdade, era vice. Era o vice do Tancredo, José Sarney. Esse aí que faz tempo que tá aí, que você já deve ter ouvido falar, faz tempo que ele é velho já. E foi José Sarney que assumiria, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi Tancredo Neves. José Sarney era o vice de Tancredo Neves e com a morte de Tancredo assumiu o governo José Sarney. E o governo José Sarney é marcado por vários aspectos importantes, vários aspectos bem específicos que eu quero que você veja e acompanhe aí na tela. Olha aí, José Sarney, o homem do bigode, tá? Mandato de 5 anos, de 85 a 90. O Brasil passava por uma forte crise econômica, inclusive o problema da hiperinflação era o principal problema. Durante o seu governo, temos a estruturação da base do Mercosul e planos econômicos para tentar salvar a nossa economia. Plano Cruzado em 1986, substituindo o Cruzeiro pelo Cruzado, Plano Bresser em 87 e o Plano Verão de 89, que contou com a adoção da nova moeda, o Cruzado Novo. Então, primeiramente, você tem que lembrar que o governo Sarney foi economicamente um fracasso. Politicamente foi um sucesso, é o que você está observando aqui, ó. Tivemos aí a Constituição de 88, né, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 1988 que foi promulgada. Se você quer saber mais sobre as constituições do Brasil, o episódio 4
4 da série História do Brasil conta com detalhes para você. Mas economicamente o governo Sarney foi um fiasco, era uma consequência dos governos militares, uma hiperinflação, inflação galopante, os preços subiam quase que todo dia. Você quer ver cara trabalhar mesmo, o trabalhador era o cara que ficava etiquetando o preço em mercado, porque antigamente, eu lembro muito bem disso, não tinha esse negócio aí de pegar o produto e passar ali no scanner, pip, pip, e sair o preço. Não, pegava uma pistolinha e ia de produto em produto, tchaca tchaca taca, tchaca taca taca taca, tchaca taca taca taca, tchaca taca taca taca, e vai colocando, vai colocando os preços dos produtos ali. Só que os produtos subiam, a inflação chegava a 1000% para você ter uma noção. E vamos tentar resolver o problema inflacionário fazendo o quê? Fazendo plano econômico. Então, presta atenção. Os planos econômicos do governo Sarney, plano cruzado, plano Bresser, plano verão, momentaneamente resolviam a questão, mas não resolveram o problema inflacionário. E aí o Sarney chegou ao cúmulo no plano cruzado de fazer o quê? O plano cruzado foi vamos fazer o congelamento de preços e o congelamento de salários, tá? Existia a Sunab que fiscalizava e aí o Sarney pediu para a população apoiar e criou os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney é o seguinte, vinha ali um bottom para você usar e você ficava fiscalizando os mercados para ver quem tinha subido o preço, fugido do tabelamento, do congelamento. Bom, consequência, crise do abastecimento, as grandes redes de supermercados começaram a segurar os produtos para forçar uma mudança nos preços, e aí faltou produto, racionamento, foi terrível. E olha aí, olha o brochezinho, o bottom que você podia usar, sou fiscal do Sarney. E olha só a crise do abastecimento, prezado cliente, leite de qualquer tipo, máximo 2 litros por cliente. Tá? E aqui este estabelecimento foi interditado pela Sunab, né, por estar praticando preço acima do autorizado. Tudo isso na Nova República durante o governo Sarney. E a economia, portanto, foi o quê? Foi vítima disso. E a inflação era uma inflação absurda, 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 absurda. E, consequentemente, o que acontece? Consequentemente, nós temos graves problemas nessa situação, graves problemas nesse contexto. E a crise do abastecimento foi uma das piores e mais intensas e continuou aí a inflação, só que politicamente foi um sucesso. Politicamente, o governo Sarney foi um sucesso. Olha aí, a Constituição Federal de 1988, lá em 5 de outubro de 88, nós temos Ulisses Guimarães apresentando ao povo a nossa Constituição, que é a atual Constituição, com os seus 250 artigos e mais umas emendas, e aos trancos e barrancos nós vamos lá. Outra coisa que chamou a atenção do governo Sarney é o seguinte, pela primeira vez, depois de anos e anos e anos, nós teríamos eleições diretas. O povo vai votar para presidente. E Sarney convocou as eleições diretas. O povo finalmente vai votar. A última eleição que o povo tinha votado para presidente tinha sido a eleição de 1960, que elegeu Jânio Quadros. Aí Jânio Quadros renunciou, João Goulart assumiu, foi deposto, depois do período militar não teve eleição direta, Tancredo foi eleito indiretamente, agora em 1989 teríamos eleições. Veio candidato de tudo que é lado, tinha trocentos candidatos, e tinha um que eu lembro muito bem, que era o Afife. O Afife tinha o número 22, não sei se vocês vão lembrar dessa, os mais velhos talvez não lembrem, não sei se os mais novos não vão nem saber do que eu tô falando, mas era 22, e aí o símbolo era 2 patinhos, assim, né? 2 patinhos na lagoa, e tinha uma musiquinha, 2 patinhos na lagoa, vote a Fife, 22, daí tinha um no final, era ridículo pra caramba! E vários candidatos apareceram aí para tentar a presidência da República, mas 2 candidatos foram para o segundo turno. 2 candidatos lideraram aí, foram para o segundo turno e travaram já o primeiro embate da Nova República e foram esses camaradas aí. Quem conhece? Conhece os camaradas aqui, ó? De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, que não era nada a ver com o Lula, a versão mais light que venceu as eleições lá em 2002. Esse aqui tinha vindo, né? Tinha ficado conhecido nas greves do ABC de 79, liderava o sindicato dos metalúrgicos e tinha um discurso ultra mega power sindicalista do PT. E aqui o Fernando Afonso Collor de Mello, que veio com um discurso de caçador de Marajá, que veio com um discurso de que iria combater a corrupção, tinha uma nova proposta para o Brasil,
representava um partido novo, já tinha sido prefeito biônico lá de Maceió, né? Era de uma família tradicional e vinha com essa expectativa mais conservadora. Aí, óbvio, de um lado você tem o Lula versão derby aqui em cima, entendeu? Lula é a favor de romper com o FMI, de não pagar dívida externa, bem mais radical do que o Lula que venceu as eleições de 2002. Olha, na verdade, eu gostaria de falar para vocês que é uma importância muito grande em rompermos com o FMI. Temos que suspender o pagamento da dívida externa. Temos que representar os trabalhadores na mais alta instância de poder. Esse era o Lula radical. E do outro lado, o Collor, menininho cheiroso, sabe aquele, meninas, fala a verdade, sabe aquele homem que você olha e você fala assim, esse é cheiroso, não tem, ele tem cara de homem cheiroso, tem cara que é homem que você fala, que perfume bom, daquele que é bom levar uns abraços, não é esse não é assim, fala a verdade. O Collor, lógico, as meninas de 1989, que hoje são as tiazona, elas olhavam pro Collor e falavam, ele é sensacional, e aí aconteceu o quê? Aconteceu que no segundo turno, né, com um debate muito tendencioso, um debate complicado pra caramba, a vitória foi de Fernando Afonso Collor de Mello. Foi eleito presidente do Brasil. E aí, logicamente, nós temos o quê? Logicamente, nós temos aí uma nova perspectiva. As pessoas estavam esperançosas de que agora nós teríamos um novo momento, agora nós teríamos um novo episódio da história do Brasil. Então tá aí o Fernando Collor de Mello. Vitória num país dividido, trazia a revista Veja. E ele veio com o lema Caçador de Marajás, tentou controlar a inflação, a importância nisso, de você perceber isso, tentou controlar a inflação. E na questão econômica, consolidou o Mercosul com o Tratado de Assunção de 1991. Também foi o Fernando Collor o grande responsável pela introdução da política neoliberal na história do Brasil, com o início das privatizações e a privatização da Usiminas, que foi a primeira privatização aí, e colocava o Brasil neste contexto da globalização com a introdução das políticas neoliberais. Mas nós ainda tínhamos o problema da inflação. A inflação ainda era a grande dor de cabeça. E o Collor assume nesse compromisso de combater a inflação. Nesse compromisso de combater a inflação, nós temos a necessidade de planos econômicos. E aí veio o Plano Collor. Quem aí lembra do Plano Collor? O confisco do dinheiro. Confisco do dinheiro das poupanças. O objetivo do Plano Collor era diminuir o meio circulante. Diminuir o dinheiro em circulação. Se a gente diminui o meio circulante, se a gente diminui a circulação de papel moeda, consequentemente, nós temos uma tendência ao aumento, à valorização do papel moeda. E foi isso que o Collor quis fazer. E ele confiscou, só que a opinião pública caiu de pau em cima dele. Houve aí uma pancadaria generalizada. Por quê? Porque o povo se sentiu lesado pelo confisco, não poder mexer no dinheiro, não poder retirar, não poder sacar, ver ali suas economias muitas vezes confiscadas pelo governo. Essa foi uma tentativa de controle inflacionário, mas que repercutiu negativamente na opinião pública e também foi anunciado sem tato algum pela ministra Zélia Cardoso de Mello. Nesse meio tempo, antes de eu entrar nos pormenores do governo Collor, vale a pena você lembrar também que o Brasil sediou, aí a ECO 92, um encontro de discussões sobre o meio ambiente. Foi sediado no Brasil em 1992. A ECO 92. E durante junho, mês de junho ali, de 3 a 14 de junho, se não me engano, de 1992, a ECO 92 aconteceu e chamou a atenção do mundo para o Brasil. E no Rio de Janeiro foram discutidos temas como sustentabilidade, aquecimento global, nós temos aí também o desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, proteção e defesa da camada de ozônio. Foi um baita de um evento. E durante esses dias da ECO 92, o Rio, simbolicamente, voltaria a ser a capital do Brasil. A capital do Brasil, desde 21 de abril de 1960, é Brasília. Mas durante o período da ECO 92, o Rio voltou simbolicamente a ser a capital do Brasil. Então foi um evento que chamou a atenção. Depois tivemos a Rio Mais 10, que foi em Joanesburgo, em 2002. E a Rio Mais 20 em 2012, que são as grandes conferências ambientais
que tem a participação inclusive aí do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, onde as discussões sobre o meio ambiente ganham força. Lógico que agora, recentemente, nós vimos isso mais enfático, né? Por causa da Greta e daquela coisa toda. E aí eu achei engraçado, porque foi um país, né? Um país aí com muita gente se preocupando com os discursos da Greta. E aí, pô, aí é pirralha, não é pirralha, e não sei o quê. Gente, a confusão. Uma criança, um discurso de uma criança começa a fazer o pau torar na época de redes sociais. Mas, em 92 foi muito mais calmo, foi muito mais tranquilo, foi muito mais sossegado. Só que eis que a vida é uma caixinha de surpresas. Eis que a vida é uma caixinha de surpresas. E o impacto negativo do confisco do dinheiro, inclusive tem gente aqui no chat falando que teve vizinho que se matou por causa das poupanças confiscadas. Na época eu lembro que eu ouvi notícias mesmo de pessoas que tomaram essas atitudes extremas como consequência do confisco, tá? Só que aí, de repente, aquela lua de mel com a nova política começa a se desmanchar, Algumas denúncias de corrupção eleitoral, algumas denúncias contra o governo. Um suposto esquema de Caixa 2, encabeçado pelo ex-tesoureiro de campanha do Collor, Paulo César Farias, e um desvio de dinheiro, um tráfico de influências. E aí Collor começa a ser alvo de investigações. Chega o irmão dele, Pedro Collor, e conta tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens para vocês. Conta tudo na revista Veja, que na verdade o que aconteceu foi que o Collor, entre outras coisas, acabou sacaneando o irmão. O Collor pegou a cunhada, sabia disso? Eu vou contar só pra você, mas não conta pra ninguém não. O Collor pegou a cunhada. E o irmão dele, engoliu a seco aquilo, mas quando o irmão dele ficou sabendo que tinha uma doença e que a doença era praticamente terminal, o irmão dele foi pra imprensa, contou tudo sobre os esquemas, corrupção e tudo mais. E aí, meu amigo, estremeceu a política brasileira. E o Collor negando. E as denúncias começou, tem a organização de uma CPI para investigação, pau torando. E aí o Collor toma uma das decisões mais tensas da vida dele, talvez um tiro no pé, como ele mesmo reconheceu depois. Ele foi na televisão e falou assim, olha, eu sei que o povo está comigo, por isso eu vou convidar o povo brasileiro que está do meu lado a sair nas ruas, vestindo verde e amarelo. Quem não quiser sair, coloque um verde e amarelo em casa, coloque uma faixa verde e amarelo. Mano, o povo saiu, mas saiu pintado de verde e amarelo. Eram os caras pintadas, o fora Collor que pediu o impeachment do presidente. E o movimento foi ganhando força, e nós tivemos aí o início do processo, a aceitação do processo e todo o procedimento acontecendo entre setembro e dezembro de 1992. Então a sequência do governo Collor é essa sequência aí, o confisco de dinheiro, denúncias de corrupção eleitoral e de governo, o movimento dos caras pintadas e o impeachment finalmente em dezembro lá de 1992. O Collor tenta uma articulação, ele tenta renunciar, mas a renúncia não é aceita e ele acaba sendo impeachmentado. Só que o impeachment do Collor foi diferente do impeachment da Dilma. O Collor perdeu o mandato e teve a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ficando inelegível até o ano 2000, quando foi eleito senador por Alagoas. Ele ficou inelegível. Então, além do mandato, além do cassado, ele teve também a suspensão dos direitos políticos. Mas presta atenção numa coisa. Frase dita pelo ex-presidente Collor. Essa é a frase que foi dita por ele, tá? Com uma decisão, o STF mudou a história. Então presta atenção agora nessa informação que passa batido para muita gente. Olha aí, ó. Em 2014, o STF absolveu por inconsistência das provas o ex-presidente Collor dos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Então, aquilo que motivou o impeachment, que levou ao impeachment do ex-presidente Collor, não existe mais. Ele foi absolvido pelo STF em 2014. Depois eles entrou nos rolos lá com a Lava Jato. Mas em relação às denúncias que levaram ao impeachment, ele foi absolvido pelo STF em 2014. Legal, o negócio aconteceu em 92 e o STF foi se pronunciar lá em 2014. É a nossa agilidade da justiça aí. E ele foi absolvido dos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Então, os professores de história, entre eles eu, quando nós falarmos sobre isso,
temos que levantar essa questão também, ou melhor, temos que relatar essa questão da absolvição do ex-presidente Collor pelo STF, tá? O STJ já tinha entendido que não tinha acontecido improbidade, até por conta da questão não existe crime sem lei anterior que defina, não existe, né? Eu não posso classificar algo antes da existência disso, e a lei de improbidade ela é posterior às denúncias que envolviam a campanha do Collor, então o STJ já tinha entendido isso. E aí, é verdade, e aí o STF absolveu por inconsistência de provas. Inclusive Carmen Lúcia disse que nós não podemos respaldar uma decisão em provas inconsistentes, devido ao motivo, a justificativa foi inconsistência das provas. E aí foi absolvido. Olha só que loucura, que loucura, loucura. E aí vamos aqui observar, a gente observa aí algumas imagens interessantes. Aqui tá ele chamando o povo para ir para as ruas, aqui os caras pintadas. Aqui o ex-presidente Collor, a esposa dele na época, e aqui a Teresa Collor, minha galera do céu. Quem foi jovem na década de 80 lembra da Teresa Collor, que era casado com o irmão dele aqui, ó. E aí o irmão dele, logicamente, vamos se vingar, contou tudo e a revista Veja noticiava que ele tinha caído. A revolução que derrubou o Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, que muda o Brasil, de Itamar Franco. E essa aqui, ó, esse aqui era a cunhada dele. A Teresa Collor era, sem dúvida, na década de 80, a piazada gostava de ver os programas ali, só pra ver a Teresa Collor aparecer em pronunciamento, do lado do Pedro Collor, era um morenaço. E aí, logicamente, né, todo esse pivô, todos esses acontecimentos acabam transformando, ou melhor, né, prejudicando a imagem do ex-presidente, e tudo isso contribui para sua queda. E ele negando, até que apareceu o recibo lá de uma Elba, aí lascou tudo. Aí acabou com a estrutura toda aí em 29 de dezembro de 1992, Collor é afastado. E quem sobe ao poder? Itamar Franco, vice do Collor. Vice do Collor. E o Congresso segurou até o finalzinho de 92 ali, justamente para dar o prazo necessário para que o Itamar Franco pudesse sumir e não fosse necessário novas eleições. E o Itamar Franco foi apontado como um dos melhores presidentes aí que o Brasil já teve. Ele foi apontado como um dos melhores presidentes da história do Brasil. O governo de Itamar Franco é um governo marcado por isso. É marcado aí por um governo de grandes realizações num período muito curto de tempo. 2 anos. Ele não quis de novo, ele não quis depois voltar a essa vida política, não quis voltar a essa carreira, mas foi o presidente que com o seu corpo ministerial muito bem formado, conseguiu mudar os rumos da história do Brasil, principalmente no que diz respeito à economia, e foi retratado como um dos melhores presidentes do Brasil. Ele governa o Brasil de 92 até o finalzinho de 94, já que em janeiro de 95, o Fernando Henrique assumiria. Então olha aí o governo de Itamar Franco. Primeira coisa, plebiscito de 1993. Esse plebiscito é interessante. O que é o plebiscito? Veja, a Constituição... Não, vamos voltar. A proclamação da República em 1889 aconteceu sem consulta popular. Vamos proclamar a República e tá feito. Ninguém se preocupou em saber se o povo queria ou não queria aquilo. Ninguém se preocupou. E aí, o que foi a ideia? Não, vamos proclamar a República, depois a gente consulta o povo. Depois a gente vê se é isso que o povo quer. Isso em 1889. E o tempo foi passando, sabe como é que é Brasil? Você vai empurrando com a barriga, você vai empurrando com a barriga, você vai empurrando com a barriga. E de repente nós estamos no ano de 1988. Com a nova Constituição, nós tínhamos ali um dispositivo que dizia o seguinte: 5 anos após a promulgação dessa Constituição, nós faremos um plebiscito para o povo escolher a forma de governo, se o povo quer república ou monarquia, e o sistema presidencialismo ou parlamentarismo. Foi o plebiscito de 1993, tá bom? 1993. Cássia Alves, boa noite, chegando atrasada, mas tá chegando, né, Cássia? O importante é estar chegando. Seja bem-vinda, Cássia Alves, um beijão pra você e obrigado pela presença, tá bom? O plano real foi excelente. Isso, e aí dá os comentários, vai deixando seus comentários aí no chat, gente, que eu vou lendo os comentários conforme a gente vai passando a aula, eu vou lendo, vou interagindo com vocês. Isso é muito legal, a gente gosta bastante e senta o dedo no seu like também. Então o plebiscito 93 foi isso. Tinha um povo que defendia a monarquia, o retorno à monarquia, tinha um povo que defendia ali, né, a manutenção da república, e o plebiscito de 93 resultou, né, obviamente, na forma de governo república e o sistema presidencialismo. Qual que é a diferença? No parlamentarismo, você tem a separação do chefe de Estado e do chefe de governo.
O chefe de Estado e o chefe de governo são distintos. O primeiro-ministro ou chanceler, ele vem como uma escolha, né, da Câmara. Então o povo vota ali para os deputados e os deputados e a Câmara elegem o primeiro-ministro que vai compor o ministério e chefiar juntamente aí o executivo. Enquanto o chefe de Estado é o representante de outros tipos de assuntos. Isso no parlamentarismo. Já no presidencialismo, não. No presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e é chefe de governo. E foi esse sistema que nós escolhemos, tá? Então, entre monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, forma de governo, a república presidencialista. Tá? Então a forma de governo havia a opção da escolha pela monarquia, beleza? O sistema, parlamentarismo ou presidencialismo. Então nós continuamos com uma república presidencialista. Por isso que quando você estuda constitucional, você vê lá forma de Estado, federativa, forma de governo, república, sistema, presidencialismo, regime democrático. É por causa dessa estrutura, tá bom? Andréa Cunha Pontes, bonjour, bonjour, Andréa, seja bem-vinda. Jairo Patrick de Sorocaba, boa noite. André Nunes, antes tarde do que nunca, boa noite, André. E aí, com o plebiscito, estava resolvido já uma questão e o povo, depois de 100 e poucos anos, foi consultado e falou, não, deixa assim mesmo, né? E aí o Itamar Franco precisa desenvolver, ou melhor, durante o seu governo será desenvolvido um plano para resolver o problema inflacionário do Brasil. E ó, presta atenção, o controle do processo inflacionário, o plano real é durante o governo do Itamar Franco, não confunda. Tem gente que fala, o plano real é durante o governo do Fernando Henrique. Não! Olha por que as pessoas confundem. O plano real tem como um dos pais o Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro do governo Itamar Franco. E a ideia era o controle do processo inflacionário. E o real chega com uma nova moeda e quando chegou valia mais do que o dólar. Né? O real entrou com tudo aí, tivemos... na época era o seguinte, teve uma transição, que foi a URV, que era a Unidade Real de Valor, só para fazer a transição, e tivemos lá em 1994, em julho de 94, a substituição do Cruzeiro Real pelo Real. Então 2.750 cruzeiros reais seriam trocados por R$1. Pá, você ia lá no banco fazer a troca, lá uns bolos de nota assim, as notas feias, e saía com a nota de R$1, nota verdinha, bonitinha, a nota de R$1 era bonita, não tem mais a nota de R$1, né? Só moeda, tem nota de 2 também. Mas a nota de R$1 era verdinha, parecia $1. E você tinha 2.750 cruzeiros reais trocados por R$1. E teve época que o dólar estava 80 centavos. Com 80 centavos de real você comprava $1. Oh, o povo viajou, o povo comprou produto de fora, o povo fez leasing, fez financiamento em dólar. Não, vamos fazer em dólar que é que vai ficar mais em conta. Rapaz do céu! Quando o dólar sofre alteração e começa a subir, aí foi quebradeira generalizada. Mas o dólar teve aí uma alteração hoje, em épocas de alta do dólar, com a introdução do plano real. E assim a gente conseguia puxar os preços e controlar o processo inflacionário. Então o governo foi o governo de Itamar Franco, não esqueça. E durante o governo dele também, além disso, o Brasil passa por 2 momentos de grande tensão. Sabia que tem um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda, que escreve um livro, entre outras obras, Raízes do Brasil, onde fala que o povo brasileiro, a gente se une em 2 momentos. Momento de felicidade extrema ou momento de tristeza extrema. O brasileiro é muito afetivo, né? O brasileiro tem muito essa coisa de sentimento. Pode olhar que a gente sempre está relacionado a isso, a gente liga muito para isso, a gente tem uma educação relacionada a isso, né? Povo festivo, povo alegre. E em 94, aconteceram 2 eventos que marcaram o Brasil, pro lado alegre e pro lado triste. É só você olhar, olha a tua família, quando que a tua família se une? Não é na alegria e na tristeza, onde que você se encontra com todo mundo? Ou é num casamento lá, ou é no velório. Aí no velório encontra todo mundo, rapaz do céu, aí no velório tá lá e você olha e conversa de parente em velório, é sempre assim. Meu Deus, né, gente, olha, quem diria, né, tá aí. A gente tem que se encontrar mais vezes, a gente só se encontra nessas horas. Meu Deus do céu, gente, vamos marcar um encontro de família, né? Não podemos, só nessas horas que a gente encontra os parentes, sempre assim. Aí você tá lá no velório,
De repente entra uma tia, né? A tia já me vem e você pensa, essa aí vai unir a família de novo. É essa que vai, a próxima que vai é essa, né? Essa vai unir a família aí. E aí é o velório. Aí já tem lá ali fora alguém que tá conversando, os outros estão meio contando piada, um meio dormindo, um que só vai pra comer, porque velório tem umas comidinhas lá, só vai pra comer, entendeu? Mas é desse jeito. E casamento. Casamento onde, né, tá todo mundo na igreja, sentado no banco da igreja, e sempre a mãe observa alguém que tá vestido. Gente, o que é aquele vestido da Odete? Olha aquilo ali. Vê se tem idade de usar um vestido daquele. E aquelas unhas. E aí ela volta para ela. E aquelas unhas, Maria, cheia de graça. Não, olha a Odete ali, essas olhas. Cara, assim é o casamento. Então só nesses dois momentos que vocês unem, que a família é unida. E no Brasil, em 94 aconteceu as duas coisas. O tetracampeonato mundial do futebol, o Brasil é tetracampeão mundial, não ganhávamos desde 70 e em 1994 ganhamos, e a morte do Ayrton Senna. A morte do Ayrton Senna comoveu o Brasil e uniu os brasileiros, mas num momento de tristeza. E o tetracampeonato comoveu e uniu os brasileiros num momento de alegria. Então nós tivemos duas coisas fortes que marcaram o ano de 94. E o povo acabou se empolgando e, logicamente, isso tudo contribuiu para uma coisa que a gente chama de ufanismo. Ufanismo é a ideia de que o Brasil está bem, de que o Brasil vai para frente, de que o Brasil agora é o país aí de grande desenvolvimento. E lógico que você sabe aí que o saudoso Ayrton Senna orgulhava os brasileiros. Eu assisti as corridas dele, eram sensacionais demais. E a morte dele foi muito triste. Eu estava assistindo a corrida quando aconteceu o acidente e tudo mais. E o ano de 94 fica marcado justamente por essas questões bem distintas, tá? Essas questões bem distintas por causa do tetracampeonato e por causa da morte do Ayrton Senna. Patrícia, é para ter material sim. Caso não tenha, eu vou pedir, vou ver o que está acontecendo para colocar e disponibilizar aí para vocês um materialzinho para você baixar. Tem um materialzinho bonitinho para você acompanhar, tá? É para estar na descrição do vídeo aqui. É para estar na descrição do vídeo, mas como o evento está acontecendo agora, ao vivo, pode ser que tenha acontecido algum probleminha, mas logo já vai ser resolvido, tá? Logo fica tranquila que já vai ser resolvido, mas é para estar o link aí na descrição para você. Só que agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora atenção, vamos ver quem lembra desses acontecimentos. O Itamar Franco fez um excelente governo, o Itamar Franco foi fantástico, o Itamar Franco realmente... Só que sabe por que o Itamar Franco ficou conhecido? Sabe o que mais divulgou? Sabe o que mais fez a imagem do Itamar Franco explodir? Vou contar pra você. Pois bem, ele era um senhorzinho, mineirinho, pão de queijo, tupetinho, um senhorzinho que você olhava, tiozinho. Só que de repente, meu amigo, no carnaval, ele foi fotografado num camarote ao lado de uma morenaça, uma morena chamada Lilian Ramos. Lilian Ramos foi fotografada ali numa fé. Os dois estavam ali no envolvimento. E ela no chamego com ele, ele no chamego com ela. E de repente um fotógrafo miserável, vai embaixo do camarote e tira uma foto. Que nessa época não era celular, tá? Não era esse celularzinho não, meu filho. Eram umas máquinas que você tinha que apertar, tinha que cuidar do filme. Era tenso. E ele tirou uma foto de baixo pra cima. Meu amigo, sabe o que aparece na foto? Aparece o Itamar Franco, ao lado dele a Lilian Ramos, morenaça, bonita pra caramba, de saia e só saia. Só saia. Apareceu assim, ó. Aqui, ó, assim, ó. Assim, ó. Entende o que eu quero dizer? Pois é, foi isso que apareceu. Inclusive com a barba, assim, é isso que apareceu. É exatamente isso que apareceu. E a Veja, a revista Veja, estampou na primeira página de capa e nas primeiras páginas essa fotografia. Logicamente, ela foi censurada em algumas partes, como eu vou mostrar para você aqui. Ela foi censurada, mas essa fotografia ganhou muito. Tá aqui a Lilian Ramos, né? Tá aqui a Lilian Ramos. Aqui o velhinho do pão de queijo. Olha a cara de alegria do velho. Olha a cara. Hoje tem. E ela com a sainha, ó. Você pode ver a saia aqui. E tá censurado por quê? Tá censurado porque vai aparecer a bonitossauro ali. A bonitossauro aparecia na fotografia. Pronto. Imagina o que os brasileiros não acharam. Pô, o presidente tá pegando, hein, presidente? O presidente representa. Olha o Itamar Franco aí. O velhinho tá morto não. E realmente a popularidade dele entre os jovens, tá? A popularidade dele entre os jovens aumentou e fechou, se não me engano, em 89%.
A piazada falou, pô, o velho manda bem. Isso é verdade isso. Quem lembra dessa capa? Gente, sério, tava censurado. Lógico, se você procurar na internet Itamar Franco e Lilian Ramos, aparece a foto real ali. Aparece a foto autêntica. Não que vocês vão procurar, mas eu quero depois ver. O Google vai ter, no horário aí de 20 horas e 10 minutos, vai ter uma procura no Google Lilian Ramos. Certeza que você que está assistindo vai procurar. Vai procurar a foto da Lilian Ramos com o Itamar Franco, porque a foto aparece ali, a verdade nua e crua para vocês. E pronto. E aí a popularidade dele explodiu. As eleições aconteceram e não foi difícil a vitória do Fernando Henrique Cardoso. Não, Itamar morreu, tá? Itamar morreu faz um tempinho já. Não foi difícil a vitória do Fernando Henrique Cardoso. Itamar Franco apoiou o Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 94 venceu Luiz Inácio Lula da Silva, que pela segunda vez saía candidato e pela segunda vez era derrotado. E o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 94 para assumir em 1995. E tá aí a foto do Fernando Henrique Cardoso, que deu continuidade à política neoliberal, tá? Deu continuidade às privatizações. Inclusive a privatização na Petrobras, a Vale do Rio Doce e várias outras empresas foram privatizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e isso fez com que nós tivéssemos um aumento substancial no nosso caixa, e isso também contribuiu para a manutenção da nossa estabilidade econômica, e ele deu continuidade ao projeto econômico do Collor, com as privatizações e com a política aí chamada da política neoliberal ou neoliberalismo. Uma outra mudança também que acontece é isso aqui, ó, o plano diretor e a administração gerencial. Mudamos o nosso modelo de administração. O Brasil, na Primeira República, tinha um modelo chamado de patrimonialista. Depois, durante a Era Vargas, tivemos um modelo chamado de burocrático, mas a burocracia estava engessando os processos. Tivemos a tentativa de uma reforma, mas isso não foi suficiente, e o plano diretor de 1995, ele abria os caminhos para a introdução de um novo modelo de administração no Brasil, chamado administração gerencial, onde nós lidávamos com o público, prezando pela eficiência. Inclusive, depois temos até a emenda constitucional que coloca a eficiência como um dos princípios explícitos da administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição. Então ele dá continuação a isso, e há uma remodelação da nossa administração com o modelo gerencial. O governo dele, o primeiro governo dele, acabou sendo uma manutenção da estabilidade. Depois, lá em 1998, tivemos as eleições, e nas eleições de 98, o Lula sairia candidato mais uma vez e seria derrotado pela terceira vez, sendo a segunda derrota para o Fernando Henrique Cardoso. E tivemos a emenda da reeleição permitindo essa candidatura do Fernando Henrique Cardoso, a reeleição para os cargos do Executivo. Então, presidente, governadores e prefeitos podiam se candidatar à reeleição, e já passou a valer nas próximas eleições, e o Fernando Henrique foi reeleito. Também chama atenção a lei complementar 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas, ou seja, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, o programa de erradicação do trabalho infantil, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas tivemos aí agravamento de tensões sociais. Uma vez que existia durante o governo muitos movimentos contra o governo Fernando Henrique, fora FHC, não ao liberalismo, e os movimentos estudantis, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, você tem aí os movimentos e as entidades e as associações protestando e pedindo fora FHC, fora FHC. Mas o governo dele teve bastante questão social também, como nós podemos observar. Bolsa, Vale Gás, Vale Alimentação, Bolsa Escola, erradicação do trabalho infantil, tudo vem durante o contexto do governo Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa, se você está usando aí hoje um celular, a internet móvel também, por causa das concessões de telefonia. Antes, quando você comprava um telefone, você comprava as ações da Telebrás, e uma linha telefônica sairia absurdo. Ele liberou geral e deu um up tecnológico dentro das comunicações também do Brasil. E, logicamente, com as privatizações, não obstante o fato do aumento da dívida externa, nós tivemos um aumento do dinheiro em caixa. Isso é fato. Fernando Henrique entregou o Brasil com dinheiro em caixa, dentro das características do seu governo. Era clássico isso. A classe média gostava muito de Fernando Henrique Cardoso. Ele não foi bom para a classe D e para a classe E.
Mas classe C, classe B venerava o governo dele, a classe E e a classe D não. Essa é uma característica da social-democracia, priorizar as classes C, B e A, deixar a classe D e a classe E só com os projetos de inclusão. E aí nós não tínhamos um sucessor, a verdade é essa, não existia um sucessor que estivesse à altura para combater toda a organização agora de uma composição política que levaria à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele saía candidato agora, o Lula saía pela 4ª vez candidato e foi eleito numa votação, numa questão histórica aí, que levou à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que introduzia também um novo modelo, uma nova forma política que seria conhecida como populismo. É isso que o Lula introduziria. Então hoje nós temos um Brasil dividido, tem aqueles que são pró, aqueles que são contra, mas é inegável aí a participação e a representatividade, é inegável as realizações dos governos. Uma coisa, presta atenção, uma coisa é você fazer os seus apontamentos. Outra coisa é você desqualificar completamente. Eu não estou defendendo nem FHC, não estou defendendo Lula, não estou defendendo ninguém. Eu estou dizendo que existe hoje uma separação, um sectarismo, onde as pessoas muitas vezes deixam de reconhecer aquele que está posicionado de um lado totalmente cego, condena todos os outros que não estão ao lado dele. Então a gente tem que entender o seguinte, teve muitas realizações no governo Lula, projetos sociais, sim, mas isso se deve ao fato do caixa que foi preparado durante o governo FHC. O governo FHC deixou dinheiro em caixa devido às suas políticas, e aí nós tínhamos dinheiro para fazer os projetos sociais, e aí o Lula fez, a Dilma fez, só que gasta demais. Por isso o governo, na sua sucessão, e atualmente o governo Bolsonaro, tem que fazer alguns ajustes, justamente para quê? Para apertar os cintos. É assim que funcionam os governos, gente. É assim que funcionam os governos. Você tem lá na época do FHC privatização, estabilidade econômica, dinheiro em caixa. Lula e Dilma, projetos sociais, aquecimento da economia, e aí você tem, obviamente, o uso desses recursos. Governo Temer e Bolsonaro, você tem que apertar o cinto, tem que fazer algumas reformas, tem que reorganizar a casa. Essas alternâncias em governo são comuns no mundo inteiro. Então nós temos práticas de governo que acabam focando em situações econômicas distintas. E isso é o que faz ou que dá mobilidade dentro deste cenário, deste quadro todo aí, entendeu? Então, Luiz Inácio Lula da Silva fica conhecido pelo programa Fome Zero, para acabar com a miséria no país, uniu os projetos sociais e concentrou no programa Bolsa Família, pelo decreto 5209 de 2004, que era um repasse direto de renda às famílias com necessidade. Seu governo foi marcado pelo aumento e pela geração de empregos, sim. Fundeb, a criação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ProUni, o Programa Universidade para Todos, o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, o PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, a autonomia no setor petrolífero, programas como Minha Casa Minha Vida e os escândalos, que podem ser concentrados no mensalão. O mensalão concentra aí os escândalos, tá? Concentra os escândalos dentro deste processo aí. Dentro desse processo, concentra. E aí você tem o mensalão, que era o quê? O mensalão foi o julgamento mais longo da história do STF, e nós temos o mensalão sendo um repasse mensal de valores a deputados para garantir a votação aos projetos apresentados pelo governo. Era basicamente isso. E aí tem o esquema envolvendo o Marcos Valério e toda a cúpula do governista de então. O mensalão era isso. Foi essa discussão que foi levada a cabo para a aprovação de projetos. Então, nenhuma bancada acorda do dia para a noite com o objetivo de mudar a sua ideologia ou o seu posicionamento. E aí tiveram que comprar o apoio, tiveram que comprar o apoio da base para conseguir aí a aprovação de diversos projetos e tudo mais. Então essa foi o mensalão. E aí sempre ficou a pergunta se o Lula foi um bom presidente ou não. E isso divide opiniões, isso divide análises e tudo mais. Isso divide. Acontece essa divisão? Acontece essa divisão sim. Mas em termos sociais, em termos econômicos, nós temos um continuismo durante o governo Lula do que foi o governo FHC.
economicamente. Politicamente nós tivemos que equilibrar o apoio, ganhar o apoio de base e tudo mais, né? Foi o que aconteceu, beleza? Antes de mais nada, eu quero falar que essa aula não tem tendência política, não. Eu estou relatando os fatos conforme nós temos a história contando os fatos. É isso que eu estou fazendo, beleza? Aí nós tivemos o Lula também sendo reeleito, porque o grupo do PSDB não conseguiu emplacar nem Serra e nem Alckmin. Pô, sério, na verdade, cara, dá uma olhada. Os caras não têm empatia. Você olha o Alckmin, né, aquele pH 7, ele é neutro, não é ácido, não é base. O Serra também, você olha ali, parece o Sr. Burns do Simpson, complicado. E o Lula, assim, conseguiu 2 mandatos, se elegeu presidente e, além disso, fez com que o Brasil, ou conseguiu com relações e também com viagens e missões exteriores, dar uma certa representatividade ao Brasil. E temos aí encontros memoráveis, tanto na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e tudo mais. E ele conseguiu também fazer a sua sucessora, Dilma Rousseff. Contrariando as expectativas, ele conseguiu transformar a Dilma em presidenciável e a Dilma Rousseff foi eleita como sucessora do presidente Lula, governou o primeiro mandato de 2010 e 2014, depois foi reeleita e aí nós temos um dos momentos mais tensos e um dos momentos mais delicados na história do Brasil, com o aumento, o crescimento forte da oposição a Dilma Rousseff. Então Dilma Rousseff foi eleita, só que há uma diferença em relação ao Lula na questão da popularidade, na questão do quê? Na questão do próprio apoio, da governabilidade e tudo mais. E o governo da Dilma já começa com uma crise na Casa Civil, com o Palocci e a crise política que já daria o primeiro baque ao seu governo. Durante o governo dela também tivemos aí a instituição da Comissão Nacional da Verdade para apurar crimes ocorridos durante o período de 46 a 85. Tivemos aquele caso de espionagem dos Estados Unidos, né? E as denúncias que foram feitas aí, e isso levou aí a uma pequena tensão entre Brasil e Estados Unidos, e a visita oficial que a presidente Dilma faria aos Estados Unidos foi cancelada, uma crise diplomática. E o ano de 2013 é um ano marcante para o governo Dilma, onde nós tivemos os protestos de 2013. Lembra? Um aumento no preço, né, das passagens do coletivo. E aí o povo foi para as ruas e as manifestações aconteceram em centenas de cidades brasileiras. As manifestações de 2013, que acabaram aí mostrando uma tensão muito grande dentro da sociedade brasileira. Mas o governo ainda continuaria e seria concluído de forma positiva, até porque ela foi reeleita. Tivemos aí o programa Mais Médicos também durante o seu governo, foi agora, né, mudado aí, alterado pelo presidente Bolsonaro. O Marco Civil da Internet, colocando o Brasil como um dos pioneiros aí, né, no reconhecimento e na questão legal, em relação à internet, colocando o acesso à internet como um elemento indispensável à cidadania. E os grandes eventos, como foi a Copa do Mundo. E durante o seu governo começou aí, estourou a Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal, para apuração, né, de esquemas que envolviam aí lavagem de dinheiro e tudo mais, entre agentes públicos, empreiteiras, Petrobras e essa investigação toda aí que a gente tem observado, que levou aí a várias prisões. Nas eleições de 2014 tivemos a vitória, mas logo após a vitória, os protestos começariam, protestos pró e protestos contra Dilma. E a Dilma começa a perder governabilidade. É isso que acontece. Começa a perder governabilidade. Fernanda Clemente, exatamente, espionagem dos Estados Unidos é o caso do Edward Snowden. Perfeito. Bem lembrado, bem apontado, é isso aí mesmo, certíssima você, tá bom, Fernanda? Ah, Fernanda, é isso aí, olha o pessoal aí, foram lá fuçar na fotinha, hein, seus curiosos? Então, aí você tem o que? A falta de governabilidade. Começa a ter problemas com o Cunha era um aliado importante, tanto que o Cunha só aceita o processo de impeachment porque na comissão de ética ele não teve o apoio que ele esperava. A Lava Jato começa a minar e provar, aí, ou melhor, levantar a possibilidade do envolvimento de diversas figuras. A Dilma começa a perder a mão do governo e aí vem aquilo que todo mundo conheceu como pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais que era, na verdade, a forçação de empréstimos, né? Sem aprovação, sem a passagem pela devida aprovação,
para financiamento de programas sociais. Então, o repasse que deveria ser feito aos bancos que trabalham com projetos sociais não foi feito e, consequentemente, isso forçou os bancos a honrarem os compromissos e o dinheiro que deveria ser repassado foi usado para outras coisas, foram as chamadas pedaladas fiscais. Foi usado o dinheiro com uma finalidade pública sim, mas sem a legalidade. Presta atenção, não foi nada relacionado à Lava Jato que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma. Não foi a Lava Jato, não. Foram as pedaladas fiscais e todo o processo de impeachment que levaria ao impeachment da presidente Dilma, tá? Após uma crise política, e esse impeachment é diferente do impeachment do ex-presidente Collor. Por que é diferente? Porque o impeachment da Dilma, ela perdeu o mandato, mas ela não teve a suspensão dos direitos políticos, porque acharam lá um negócio no Código das Antigas que permitia isso. Foi feito duas análises, diferente do Collor, e ela foi afastada. E o Michel Temer, que já havia rompido com ela, assumiu como presidente numa transição, deixando claro aí a exposição de diversas situações. O governo Temer iniciou uma série de reformas que são continuadas agora pelo governo Bolsonaro, e durante o governo dele os escândalos relacionados à Lava Jato, à JBS, as gravações do Temer ganharam notoriedade, ganharam visibilidade, e o nome dele foi diretamente comprometido. O Aécio Neves também diretamente relacionado aos esquemas, aos escândalos, e a Lava Jato foi ganhando força, foi ganhando corpo, mas apesar do nome do ex-presidente Michel Temer ter figurado com gravações, ele se manteve no poder até o fim do seu mandato, e durante ainda o seu mandato as eleições aconteceram, e nessas eleições tivemos aí a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro numa das campanhas, ou melhor, na campanha que mais movimentou as redes sociais, até porque o fenômeno redes sociais é um fenômeno recente na perspectiva histórica e política do Brasil. E o atual governo do presidente Bolsonaro fechou um ano aí com vários pontos positivos, outros pontos negativos, como é normal dentro da política. Agora, o que o Brasil precisava fazer, eu vou falar agora a opinião do professor Júlio Reis, o que o Brasil precisava fazer muitas vezes abrir mão daquela indignação ou abrir mão daquela raiva, onde nós temos um ódio contra o nosso vizinho, onde o cara briga no Facebook com um amigo por tendências políticas. Vocês já pararam para pensar que enquanto o povo fica quebrando pau no Facebook, brigando com a família, os políticos, se for necessário, vão jantar juntos. Os políticos vão conversar, vão negociar. Agora, no fundo eleitoral, meu amigo, não teve esquerda, não teve direita. Foi todo mundo querendo aí, sugerindo 3,8 bilhões. O que é o fundo eleitoral? É um fundo público destinado aos partidos políticos para financiar a campanha. Esse dinheiro é tirado da educação, tirado da saúde e é dividido entre os partidos, dividido entre todos os partidos, depois uma fatia é dividida entre os partidos que tem pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, uma outra fatia é dividida pelos representantes dos partidos conforme a proporção das cadeiras na Câmara Federal, conforme a proporção no Senado. O fundo eleitoral tá aí, todo mundo aí, esquerda, salvo algumas exceções que foram contrárias, todo mundo fechou o bonde. Fechou o bonde, o presidente segue para sanção presidencial, lógico, o presidente tá ali, se sancionar, 2 bilhões tirados aí de outras áreas importantes. Se não sancionar, acabou a governabilidade do presidente. E aqui eu não estou defendendo ou acusando o Bolsonaro. O problema teve origem no legislativo, mas o povo fica brigando. Parece futebol, as torcidas quebram o cacete, mas os jogadores são amigos entre si. Os cartolas do futebol são amigos entre si, conversam, ligam, bate-papo, e o povo querendo tocar fogo, e o povo arrebentando, comprando a briga e comprando a confusão, e o Facebook vira um campo de batalha. Eu uso o Facebook só para postar coisa engraçada. Eu uso o Facebook só para avisar das aulas, eu uso o Facebook só para postar meme, que eu gosto de dar risada. O povo não, o povo usa o Facebook para degladiar, para quebrar o pau, entendeu? Para fazer ali um campo de batalha. Tá na hora de a gente, talvez abrir mão dessas ideias e se unir pelo Brasil mesmo. Não ficar com ódio do cara que votou no outro candidato. Não ficar com ódio do cara que votou no outro. Não! O povo se unir, porque enquanto o povo estiver dividido, vai ser muito mais fácil para quem está no poder, seja quem for, vai ser muito mais fácil para quem está no poder continuar o seu controle sobre o povo.
O povo é dividido, o povo é dividido. Enquanto a Fernanda Clemente falou certinho, o povo se xinga no Facebook, enquanto os políticos é tapinha nas costas e aperto de mão. E se precisassem se unir, iam se unir sim. Se precisar fazer uma aliança política, vão se aliar sim. Durante o governo Sarney, Collor e Lula quebraram o pau. Mas lá em 2010, Collor, Lula, Sarney estão juntos para apoiar Dilma. Hoje você tem lá o cara do Bolsonaro quebrando o pau com o cara do Lula. Entendeu? Os dois quebram o pau, mas, cara, se eles precisassem, eles fariam uma composição política, como o PT já fechou com o antigo presidente do partido Bolsonaro em algumas decisões. Está na hora do povo perceber que enquanto continuarmos fragmentados, enquanto continuarmos divididos e brigando com o vizinho, brigando com os parentes, nós continuaremos sendo controlados e governados dessa forma, tá? E aí, cadê as discussões em relação ao fundo eleitoral, aos 2 bilhões? 2 bilhões, cadê? E aí todo mundo entrou na onda, porque todo mundo quer uma parcela disso. Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou tendo nenhum tipo de postura ou posicionamento, não. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter a ideia de que realmente aquilo que está na Constituição é válido, todo o poder emana do povo. Enquanto o povo não tiver essa consciência, o povo vai enfrentar esses problemas todos que a gente vê nos mais variados governos. Tá bom, gente? Ó, espero que você tenha gostado dessa série História do Brasil. Infelizmente, hoje é o 5º e último episódio, né, da série História do Brasil. A série História do Brasil foi muito legal e eu agradeço a todos os envolvidos aqui do Focus Concurso, ao pessoal do marketing que fez aí as artes, fez os anúncios, ao pessoal do pedagógico que faz a postagem do material. Agradeço ao pessoal da edição e dos estúdios, o Carneirinho que está agora operando, o Carneirinho, a Evelyn, a Duda, o Guguzinho, que é o pessoal que fica ali cuidando da transmissão para que chegue até você essa imagem, para que chegue até você este evento. E a gente ninguém faz nada sozinho, não. A gente faz isso porque a gente tem uma equipe que está preocupada e trabalhando pela sua aprovação. Assista aos outros episódios aí da série História do Brasil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Focus Concurso, porque para nós isso é muito importante. Uma boa noite para vocês e foi um prazer estar com vocês todos esses dias da nossa série História do Brasil. Um beijão, valeu, até a próxima. Tchau!